próximo requerente, deputado Nicolas, pelo prazo de 5 minutos. Senhora presidente, bom dia. Bom dia, senhor ministro Luiz Marinho. Seja bem-vindo a essa comissão. O senhor disse com relação ao imposto obrigatório sindical que isso não irá acontecer, que na verdade seria feito em assembleia. Contudo, tudo isso se ensejou por conta de matérias na mídia, como por exemplo aqui na Globo, que diz o seguinte: olha, imposto sindical vai voltar, quanto terei que pagar? Proposta do Ministério do Trabalho, revelada pelo Globo, prevê cobrança obrigatória de até 3 dias de trabalho. Então é somente uma pergunta mesmo para o senhor primeiro, se o senhor conseguiria disponibilizar essa minuta, essa proposta, para que a gente também analisasse, ou se de fato foi um erro de interpretação da Globo, ou foi uma fake news, né? Ou se o senhor, no caso, está dizendo a verdade. Se for fake news, né, se o senhor puder nos dizer e esclarecer isso, será excelente. E por que essa preocupação, né? O senhor, em diversas ocasiões, disse que uma democracia precisa ter um sindicato forte. Eu acredito que uma democracia ela é caracterizada pelo direito de escolha. E o imposto obrigatório, né, sindical, caso ele se concretize, isso fere, né, o direito de escolha desse trabalhador. Até mesmo no meu trabalho, né, de conclusão de curso na PUC Minas, o meu tema foi o anacronismo da CLT aqui no nosso Brasil, né, como ela é fora do seu tempo. E acredito que a gente precisa, de fato, dar ao trabalhador e não somente a força ao sindicato, que muitos sindicatos, inclusive, não representam a maioria da população. Até mesmo porque, vendo a lógica da própria arrecadação dos sindicatos, que anteriormente, quando era obrigatória, era 3,6 bilhões e agora arrecadam 68 milhões, há uma clara demonstração já da vontade das pessoas com relação ao imposto sindical obrigatório. Até mesmo porque hoje, deputada Bia, o brasileiro ele trabalha 151 dias do seu ano, de acordo aqui com as pesquisas, que mostram que 147 dias deste ano de 2023, somente para poder pagar impostos ao governo. Ou seja, acredito que o trabalhador brasileiro ele quer ver o fruto do seu dinheiro ser aplicado, né, e não somente ser destinado ao Estado ou a sindicatos que muitas das vezes não representam os anseios do trabalhador. Então, as minhas duas perguntas aqui, ministro, vai nesse sentido. Se há alguma elaboração de estudo de impacto nos salários dos trabalhadores com a volta deste imposto, e se também o senhor realizou alguma pesquisa com trabalhadores com relação à volta do imposto sindical, se eles são favoráveis ou não com relação a isso. Até mesmo porque eu separei só algumas notícias aqui de, por exemplo, dirigentes de sindicatos enriquecem com desvio de dinheiro. Presidente que empregava parentes e família pode ter desviado 100 milhões. Temos aqui também a PF suspeita de 150 sindicatos e cria e-mail para denúncias. Ou seja, a gente percebe que durante muito tempo sindicatos foram utilizados não de fato para proteger o trabalhador, mas por interesses escusos, interesses que de fato atrapalham a vida do cidadão. Como a gente tem visto aí agora, recentemente, por exemplo, lá em São Paulo, né, sindicatos que mais atrapalham a vida de quem quer ter uma mobilidade urbana com qualidade, destruindo ali, de fato, a vida diária das pessoas por conta de um interesse, muitas das vezes, inclusive, eleitoreiro. Então, acredito que seria bom esclarecer isso primeiro, senhor ministro, com relação a essas manchetes. Afinal de contas, foi através daí que surgiu todo essa temática de imposto sindical obrigatório. De esclarecer para nós isso e se de fato está tendo uma preocupação com o trabalhador ou está tendo preocupação com o sindicato. Essas são as minhas perguntas. Obrigada, deputado Nicolas. Ministro, então o senhor tem 5 minutos para a sua resposta. Obrigado, deputado. Queria dizer o seguinte, olha, em relação ao Globo, ela contou uma inverdade. Se quiser chamar de fake news, chame do que ela quiser, mas é uma inverdade, não corresponde à verdade as manchetes do Globo. Muitas vezes você vê numa manchete uma coisa, o conteúdo da matéria é outra, o jornalista fez corretinho, o editor foi lá e botou uma manchete para deturpar o entendimento da sociedade. Foi o que aconteceu com o Globo. Portanto, não há qualquer proposta de imposto sindical para retornar, pelo menos por parte do Ministério do Trabalho e por parte do governo, do presidente Lula.
e não tenho visto de parte nenhum sindicato, nem de empregadores, nem de trabalhadores. É importante também lembrar que quando se fala em sindicato forte, nós estamos falando de criar um ambiente acolhedor, de negociação, que o sindicato seja forte para negociar. Quando se fala de sindicato, está falando de sindicato de trabalhador e de empregador. E quando se fala de um processo também de finanças do sindicato, que o sindicato tenha condições de representar bem, nós estamos falando das partes também. Não estamos falando só de trabalhadores, estamos falando de empregadores também. Essa possibilidade e democratizar e dar transparência. Porque é verdade, existe uma parcela de sindicatos que está na categoria que o novo deputado prescreveu. Mas não é a totalidade, não se trata da maioria dos sindicatos, são muitos sindicatos altamente representativos de que foram prejudicados a partir do processo, porque não acabou somente o imposto sindical, acabou o imposto sindical e acabou a possibilidade de qualquer contribuição adicional pelos trabalhadores que não fosse a mensalidade. É disso que se trata. Então, é preciso, sim, criar no processo para trabalhadores e empregadores um processo onde você possa delegar para as assembleias decidirem, portanto, são os trabalhadores que vão decidir. E vão decidir a partir se tem um resultado de uma prestação efetiva de trabalho a essa categoria, como o resultado do contrato coletivo de trabalho. Quando você tem sindicatos altamente representativos, você surge negociação que responda aos problemas e evite, inclusive, que aquele ambiente hostil de precarização do trabalho análogo à escravidão, exploração de mão de obra infantil, que já libertamos esse ano 1.400 crianças do trabalho forçado, do trabalho infantil, 2.320 pessoas já este ano do trabalho análogo à escravidão, e a grande maioria deles, respondendo a pergunta em relação à terceirização, sim, foi parte lá no último elo do processo de terceirização. Eu proponho a vocês que tragam alguém do Ministério Público do Trabalho, um especialista do nosso Ministério aqui para falar exclusivamente disso, para trazer para vocês os dados, para aprofundar os dados de trabalho análogo à escravidão no país, que tem sim sido a terceirização do jeito que está, porque a terceirização, senhores, sempre existiu. Nós não estamos questionando a terceirização, nós estamos questionando a possibilidade de terceirização absolutamente em tudo. A empresa tem que ter responsabilidade do Conselho do Trabalho Decente e monitorar os seus elos de cadeia produtiva, para evitar o trabalho que seja altamente explorador e que leve à condição de trabalho análogo à escravidão, que é o que tem acontecido especialmente no processo de terceirização e quarteirização. Reafirmo isso, mas não estou com os dados aqui para apresentar aos senhores. Portanto, proponho que traga um especialista nosso aqui, traga o Ministério Público do Trabalho, que eles poderão falar com mais categoria e pormenorizado, inclusive, dos dados em relação a essa questão. Portanto, sim, sindicatos fortes para representar bem. Eu vi, presidenta, a Marcha das Margaridas, 100 mil mulheres aqui na esplanada, trazendo as suas opiniões em relação ao conjunto de políticas. E eu não vi ninguém falar mal da Marcha das Margaridas. Agora, aquilo quanto custa? 100 mil mulheres trazendo para Brasília para expressar o desejo de políticas públicas relacionadas à política para as mulheres. Isso custa. Quem pagou esses custos? Os sindicatos. Os sindicatos, portanto, precisam sim ter finança para expressar, para representar, porque nós deixamos praticamente intactas as finanças dos empregadores, mas atacamos e destruímos as finanças dos sindicatos de trabalhadores. Portanto, é preciso trazer um equilíbrio nesse processo. Obrigada, ministro. Deputado Nicolas, um minuto de réplica. Excelente. Senhor ministro, obrigado pelos esclarecimentos. Então, de fato, nós temos um compromisso, de que não irá votar ou não há o anseio, do governo Lula do imposto sindical obrigatório e que, de fato, a Globo aí cometeu mais uma vez fake news, não é nenhuma surpresa. Agora, com relação a ouvir os trabalhadores, até mesmo essa proposta, eu acredito que ela seja contraditória. Até mesmo porque já houve uma decisão pelo representante da população que é o Congresso Nacional. Aqui em 2017, quando foi extinto o imposto sindical obrigatório na reforma trabalhista, os congressistas votaram e os congressistas derrubaram isso. Então, eu acredito que o anseio da população já foi elucidada, já está transparente na decisão de 2017. Então, não há que se falar de que o trabalhador precisa ser escutado mais uma vez, afinal de contas, ele já foi escutado e já foi
decidido. Acredito que a gente precisa, de fato, ter intenções, intentos que volte-se ao trabalhador, e não uma inflexibilidade e um anacronismo, né, fora de tempo, que, por exemplo, a CLT tem aqui no Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro. 1 minuto, ministro. Bem, eu creio que dizer que como o Congresso decidiu, está decidido, não se discute mais, então tem um monte de matéria que nós estamos debatendo, que não ia debater mais, porque o Congresso já decidiu no passado. Uma vez decidiu, não significa que a decisão definitivamente e a mais correta, até porque o Congresso cometeu, na minha avaliação, modesta avaliação, cometeu um pequeno erro. Não foi acabar com o posto de cal, isso foi um acerto. O erro foi impedir que tivesse a possibilidade democrática dos trabalhadores deliberarem sobre uma contribuição adicional além da mensalidade, só isso. Esse foi o erro do parlamento naquele momento, e é isso que se busca corrigir agora.